Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Campeonato Sueco. Temos a equipe do Malmö enfrentando a equipe do Osteres. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Malmö, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. A equipe do Malmö é a 8ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Osteres, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 3, perdeu 4. A equipe do Osteres é a 15ª colocada com 3 pontos ganhos. Nos últimos 2 confrontos essas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Malmö, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Osteres. Melhor opção para esse novo encontro entre Malmö e Osteres, vamos de casa. Malmö para vencer. Liga dos Campeões. Semifinais. Temos a equipe do Arsenal da Inglaterra enfrentando a equipe do PSG da França. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, venceu 3 e empatou 2. Já nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Nos últimos 4 confrontos das duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Arsenal e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro entre Arsenal e PSG, vamos de partida de gols. Partida acima de 2 gols e meio. Copa do Brasil. Temos a equipe do Retrô enfrentando a equipe do Fortaleza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Retrô, empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. A equipe do Retrô, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, é a 9ª colocada com apenas 4 pontos ganhos. Já a equipe do Fortaleza, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 3. A equipe do Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, é a 15ª colocada com 6 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória para a equipe do Fortaleza. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Fortaleza para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Outro jogo da Copa do Brasil. Temos a equipe do Maringá enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maringá, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe do Maringá é a 3ª colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Mineiro, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 1, empatou 3. A equipe do Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, é a 17ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto entre Maringá e Atlético Mineiro, vamos de fora. Atlético Mineiro para vencer. Copa do Brasil. Temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Aparecidense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. A equipe do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, é a 5ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Aparecidense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Aparecidense, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, é a 4ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse novo encontro entre Fluminense e Aparecidense, vamos de casa. Fluminense para vencer. Copa do Brasil. Temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Náutico. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, venceu 2 e empatou 3. A equipe do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, é a 10ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Náutico, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Náutico, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, é a 18ª colocada com apenas 1 ponto ganho. Nos últimos 5 confrontos das duas equipes, 3 vitórias para a equipe do São Paulo
e 2 vitórias para a equipe do Náutico. Melhor opção para essa Copa do Brasil entre São Paulo e Náutico. Vamos de casa. São Paulo para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Internacional versus Maracanã. Vamos de Internacional para vencer o primeiro tempo. Casa para vencer no primeiro tempo. Retrô versus Fortaleza. Fora. Fortaleza para vencer. Maringá versus Atlético Mineiro. Fora. Atlético Mineiro para vencer. Fluminense versus Aparecidense. Vamos de casa. Fluminense para vencer. São Paulo versus Náutico. Vamos de casa. São Paulo para vencer.